E aí, pessoal, tudo bem? Eu gravei um Reels essa semana contando aí as 6 sinais da criança interior ferida. E hoje eu tô aqui para poder abrir uma série com 3 vídeos onde a gente vai falar um pouquinho mais da nossa criança interior, dessas feridas, desses sinais. E no último vídeo eu vou trazer algumas dicas de como a gente pode acolher essa criança e trabalhar essas questões dentro de nós. Vamos lá? Bom, então, para a gente começar, eu quero identificar aqui com vocês quais são esses 6 sinais. Lembrando que isso é um recorte. São sinais que eu percebi que mais aparecem, né, nessa relação de feridas emocionais da nossa história. Mas existem vários outros e hora ou outra eu vou trazendo aqui para vocês. E aí, abrindo parênteses, quem tá lá no meu canal do Telegram já vai tendo acesso a mais conteúdo a respeito disso, ok? Então, vamos lá. Uma criança, uma pessoa, um adulto que carrega, né, algumas marcas da sua criança interior ferida vai se apresentar como alguém que vive para agradar os outros, que se critica demais, que duvida da sua própria capacidade, diz sim para todo mundo, então é muito difícil dizer um não, né? Talvez porque acredita que esse não vai fazer com que ele não seja aceito, não seja amado. Tem uma visão pessimista e se sente insuficiente. Se você se identifica com um ou mais desses sinais, é muito provável que você tenha aí a sua criança interior ferida. Eu digo mais, todos nós temos uma criança interior ferida. Porque se nós hoje somos adultos, quer dizer que um dia fomos criança. E os nossos pais, não, provavelmente, gente, eu digo isso com muita certeza, eles não dão conta de tudo. Eles carregam a bagagem deles, eles têm a história de vida deles, o que eles receberam e o que eles podem dar. E eles não vão poder dar conta de todas as dores, eles não puderam dar conta de todas as nossas necessidades. Então é provável que sim, que todos nós carregamos uma criança ferida. E essa ferida são às vezes feridas do nosso cotidiano que vão aparecer nas nossas relações, outras vezes, infelizmente, são traumas. São feridas maiores, mais difíceis, que precisam aí de um tratamento mais especializado, médico, psicológico, para a gente poder olhar para isso. Mas todos nós carregamos a nossa criança interior ferida. Porque as necessidades básicas, entre tantas, mas as duas principais que eu queria destacar aqui para você, que são necessidades infantis, é a necessidade de se sentir amado e a necessidade de se sentir aceito. Quando não nos sentimos assim, fica ali uma marquinha, fica ali um registro de dor. E aí a gente cresce e a gente continua buscando essa atenção, a gente continua buscando resolver essa necessidade em outras relações. E aí surgem os relacionamentos afetivos, relacionamento com o marido, com amigos, com filhos, com o chefe, onde a gente está sempre tentando trazer, né, e atender essas necessidades iniciais da criança. É muito importante a gente compreender que os primeiros 7 anos de vida, eles são como uma esponja, onde a gente vai absorver tudo que tem ali. Ainda que a sua atenção não esteja totalmente naquele fato, a criança é tão esponja que todo o seu redor ela absorve. Eu tenho um filho, vocês já sabem, e às vezes tem coisas que eu estou fazendo, ele não tá nem ali no mesmo ambiente, mas ele absorve, depois ele fala e ele comenta, porque ele tá nessa fase de absorver tudo. E nós tivemos esse momento. Os primeiros 7 anos de vida nós absorvemos tudo. E tudo que nós absorvemos do meio vai dizer um pouco sobre como vamos ser esse adulto, como nós vamos nos tornar hoje, quais vão ser os nossos recursos, quais vão ser as nossas estratégias. E nesse movimento, muitas vezes, a gente vai assumindo, vai criando camadas para tentar proteger aquela ferida e para tentar buscar atender essa necessidade. Por exemplo, uma pessoa que veste aí a camada de ser super boazinha, né? Então ela é super boazinha com todo mundo. E não tô dizendo que não é verdade, mas eu tô dizendo que quando isso chega num ponto que te desgasta demais, que te consome demais esse agradar todo mundo, esse dizer sim para todo mundo, provavelmente você está se desagradando para agradar todo mundo, para dizer sim para todo mundo. Provavelmente em alguns momentos você está dizendo não para você mesmo. E aí que eu digo que é uma camada, porque daí você faz para buscar no outro aquilo que você tem condições de desenvolver e de suprir em você mesmo, que é o que a gente vai falar do autocuidado, do acolhimento, da autocompaixão. Então a gente precisa olhar para a nossa criança interior,
se dar conta de todos esses movimentos, de tudo que acontece na nossa história, para a gente poder então trazer à tona os nossos recursos, a nossa parte saudável dessa criança, para acolher e para cuidar das nossas feridas emocionais e para abrir esse caminho. Porque a criança, ela tinha suas dores, ela tinha suas necessidades não satisfeitas, não atendidas. Mas a criança também, ela tem uma liberdade de ser, sem julgamentos, sem preocupações, sem máscaras, né? A criança, ela é criativa, ela é fluida. E aí, essa criança que tá aqui com as suas marcas, as suas cicatrizes, ela também tá aqui com todas as suas potencialidades. E quando eu olho para ela, quando eu me permito olhar para essa minha história, eu permito então que venha não só esses registros de dor, mas vem também essa potencialidade, essa capacidade de criar, de ser autêntico, de ser íntegro, né? de estar ali comigo inteira, na minha totalidade. E essa totalidade, essa parte saudável, que pega a parte ferida e que conduz para um caminho e para todas as possibilidades que podem vir à frente, para que a gente possa realmente explorar o nosso melhor, abrir portas e caminhar. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Muitas pessoas que eu encontro aí nessa jornada não querem olhar para sua história. Tem medo de olhar para sua história, olhar para aquilo que vivenciou, tem medo do que pode encontrar. E eu quero dizer para você que o fato de você não olhar para aquilo que você viveu não significa que isso não vai te influenciar na vida adulta hoje. Mas quando você não olha, não tem consciência da sua história, você muitas vezes se torna refém dela. E você vai agindo e reagindo sem poder atuar, sem poder intervir para fazer as suas próprias escolhas. Então, esse convite é para que você possa buscar a sua história, entrar em contato consigo mesmo, resgatar o que existiu lá dentro de você. Não só para a gente ficar se lamentando, e justamente o contrário disso, é para a gente sair da vitimização e perceber que lá na infância eu fui uma vítima sim, porque uma criança não tem condições de resolver algumas situações, mas adultos nós temos. E eu gosto muito do exemplo que vai dizer que quando eu era criança, se eu tinha medo do escuro, talvez eu não tinha condições de levantar, encontrar o interruptor e acender a luz. Mas hoje eu sei onde está. Eu posso ir lá e acender a luz, eu não preciso esperar que ninguém venha acender a luz para mim. Então eu gosto desse exemplo porque traz a questão da autorresponsabilidade. Eu me dou conta da minha história, eu valido a minha dor, justamente para que eu possa abrir um caminho onde eu posso ir lá acender a luz e enxergar e agir e atuar. Né? E aí acolher aquela criança que foi vítima e sair da vitimização que como adulto muitas vezes eu me coloco, ok? Essa é uma primeira página da nossa série, né? Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente poder ir clareando esse tema e avançando com isso ao longo dessa série. E eu queria te convidar a refletir um pouquinho, olhar um pouquinho para sua história, lembrar um pouquinho da criança que você foi um dia. E conta aqui pra mim uma característica que você se lembra da tua infância. Eu, por exemplo, me lembro de ser uma criança muito falante. Eu sempre falei muito, sempre gostei de falar. Então essa característica me remete totalmente à minha infância e à criança que eu fui um dia. E você? Me conta a sua característica aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo dessa série. Um beijo!